Morínethar e Romestamo, ou Alatar e Palando. Que parada é essa, meu irmão? Fica aí pra saber sobre os Magos Azuis, porque hoje a gente vai falar sobre eles. Vocês estão na Terra Leste, eu me chamo Alexandre, e já dá o like, ativa o sininho, acende o farol de Gondor, compartilha, e já fica aqui pra saber desse, que é um dos maiores mistérios da Terra-média, comigo. Aqueles que são um grande mistério que a gente tá aí pra falar já há um tempo pra vocês. A gente vai falar sobre os Magos Azuis, sim. Galera, esse talvez seja um dos grandes mistérios da Terra-média, tal como Tom Bombadil, que a gente já falou em outro vídeo, que você pode ver aí no nosso canal, depois clica lá pra poder assistir. O mais importante que a gente precisa saber aqui é que Tolkien escreveu duas versões diferentes sobre os Magos Azuis. E mesmo assim, ele escreveu muito pouco sobre o assunto, tá? Então é algo que a gente tem que pincelar muito para conseguir achar alguma informação, para descobrir alguma coisa, e ainda assim dá muita liberdade para, por exemplo, os autores da série ou qualquer um outro que venha produzir qualquer coisa do Senhor dos Anéis poder estar usando esse assunto, porque pouca coisa se sabe. Mas antes de saber sobre as duas versões, o que a gente precisa saber sobre os Magos Azuis é que eles são Ainur. O que é um Ainur? Ainur é a primeira raça que Ilúvatar criou, e essa raça foi a responsável por criar, por exemplo, toda a Arda, né? O mundo inteiro do universo do Senhor dos Anéis. Os Ainur que criaram a Arda foram os Valar, que eram figuras angelicais, digamos assim, um pouco superiores. E depois deles tinham os Maiar, que eram figuras angelicais, mas aí um pouco mais inferiores a esses Valar, tá? Mas tanto os Valar quanto os Maiar, eles são classificados como Ainur. Mas dentro dos Maiar ainda tem um grupinho mais fechado ainda, que é uma ordenzinha dos magos, tá? Que são os Istari. E como é que ele foi fundado? Houve um conselho em Valinor convocado por Manwë para poder escolher algum dos Maiar que iam desempenhar um papel muito importante na Terra-média, que era combater, né, e tentar ali equilibrar as forças maléficas, malignas do mundo, né? E no caso a gente estava falando do Sauron no momento, tá? Outra coisa muito importante pra gente saber é que nesse conselho que os Valar escolheram ali os Maiar, que seriam os Istari, para poderem vir para a Terra-média, quem solicitou a presença de Alatar foi Orome. Orome, que é um dos Valar, solicitou ali que Alatar fosse um mago enviado para cá. Só que Alatar tinha o brotherzão dele, que era o Palando, tá? Que é o outro mago azul. E o Alatar virou e falou, não, vou levar o Palando, e trouxe o Palando junto. Lembrando que então eles foram enviados para cá, solicitados, digamos assim, pelo Orome, tá? Mas no Conselho de Manwë. Primeira versão, talvez ela seja a mais conhecida de todas, né? Traz os Magos Azuis vindo para a Terra-média ali na casa dos anos 1000 da Terceira Era. E aí eles viriam junto com todos os outros magos nesse momento também, né? O Radagast, o Saruman e também o Gandalf. Dito isso, o que aconteceu? O Alatar e o Palando, eles são solicitados para ir para o leste, o que faz muito sentido, uma vez que eles foram escolhidos por Orome, né, que foi o Valar, que a gente sabe, que lá no início, nos primórdios, quando o mundo foi criado e os primeiros elfos surgiram, esse Valar foi o que virou e falou, tenho que ir lá pegar esses caras antes que esses caras sejam corrompidos por Melkor, que ainda residia no leste, né? Então os elfos surgiram no lago de Cuivienen, que significa despertar das águas, tá? É um lago onde todos eles nasceram naquela beira. E aí Orome pega o seu cavalo e vai lá cavalgando e pum! Pega os elfos e fala assim, elfinhos, vamos embora pro oeste, porque lá a gente criou Valinor, que é um lugar bom, tranquilo, que vocês vão poder viver em paz, sem ter Melkor, sem ter o Morgoth aqui, né, capturando vocês e fazendo atrocidade. Mas, gente, o que acontece? Como Melkor já tinha capturado algum dos elfos, nem todos os elfos acreditaram que o Orome era bom, né? E nem todos foram pra lá, pro oeste com ele. Enfim, mas esse é um assunto que eu acabei saindo um pouco aqui do nosso tema principal, mas só pra dar um contexto pra vocês, trazer outras informações que talvez sejam válidas aí pro conhecimento também. Sendo assim, os Magos Azuis ficaram lá no leste e Saruman também foi pra lá e passou uma boa temporada com eles. Cerca de 1500 anos, galera. Então ali do ano 1000 até 2500 da Terceira Era, o Saruman teria ficado no leste junto com esses magos. E aí já quando o Saruman volta para a Terra-média, o que acontece? O Gandalf já passou muito tempo lá e já conheceu muitos povos, 1500 anos, né? Deu tempo dele fazer social ali com muita gente. Então com isso, o Gandalf ganha muita sabedoria e até mesmo influência em relação aos povos ali da Terra-média. E aí um pouco mais para frente é formado o Conselho Branco, né? Elrond, Galadriel, etc, enfim. E aí o Gandalf, ele é convidado para ser o chefe dessa ordem, mas ele não aceita, porque apesar da sua influência, o seu poder ali,
ele não tem essa malícia, né? Ele nem deseja esse certo reconhecimento, sabe? Esse poder. E isso tudo que eu tô falando pra vocês, gente, é descrito lá no Contos Inacabados. Já o Saruman, quando vê aquilo tudo, e acaba sendo o cara que depois vai ser o líder do Conselho Branco, ele fica um pouco enciumado mesmo, né? Ele fica um pouco, porra, esse cara aí... E a gente sabe que o Saruman tem essa questão do ego aflorado. Afinal das contas, você vê ele sendo corrompido pelo poder do anel lá na frente, né? Então o Saruman já tende a ter esse problema. Mas aí, gente, a gente tem uma informação importante. Nesse livro aqui, ó, das cartas do Tolkien, a carta 211 fala um pouco sobre os Magos Azuis, né? Tolkien responde a uma leitora que pergunta pra ele algumas coisas. Bom, e aí ele diz lá que os Magos Azuis, eles foram pro sul e pro leste, né? Bem longe dos Númenóreanos, bem longe da vista dos Númenóreanos, né? Ele ainda escreve que ele teme que eles tenham sucumbido mal, tal como Saruman venha a sucumbir no futuro. E aí esse temor dele também vai além, dizendo que eles podem ter criado cultos secretos e até mesmo tradições mágicas. E essas coisas aí que eles criaram, elas teriam resistido até mesmo depois da queda do Sauron. Então a gente entende que essa primeira parte que Tolkien escreveu, os Magos Azuis chegaram na Terceira Era e foram pro leste e ficaram darilhando por lá e pelo sul e que provavelmente sucumbiram ao mal, tá? E criaram algumas seitas, né, secretas, enfim, algumas coisas assim mágicas, né, cultos secretos e seitas mágicas que ele diz. E não se sabe muito deles, ponto. Já a segunda parte que Tolkien escreve sobre eles, é muito importante aqui a gente analisar a data, porque esses dois seriam os dois primeiros magos a virem para a Terra-média, e eles chegariam em torno do ano de 1600 da Segunda Era. E aí especula-se que ele tenha chegado junto com Glorfindel, que é o momento que Glorfindel volta, por exemplo, para a Terra-média, para ajudar o Elrond, por exemplo, nessa batalha que a gente vai ter de Eregion contra o Sauron. Aí a gente pega essa informação e soma a outras que são encontradas num livro chamado People of Middle-earth, que são os povos da Terra-média. Esse livro ainda não foi traduzido para o português, tá? Em breve, ele faz parte das histórias da Terra-média, em breve ele será traduzido, fiquem tranquilos. E nesse livro a gente encontra a informação que o objetivo deles é meio que dar a volta no Sauron mesmo. Mas como eles fariam isso? Bom, a ideia é que eles deem suporte a tribos e povos aí, né, dos humanos, que se rebelaram contra as forças de Morgoth lá no passado e não ajudaram, né, não se aliaram ao poder obscuro. Juntamente a esses povos, a ideia é que eles conseguissem enfraquecer e desorganizar as forças de Sauron lá no leste, né? Que eles espalhassem fake news, que eles conseguissem, com esses lestenses que se rebelaram contra as forças do mal mesmo, eles conseguissem lutar de alguma forma por lá, né? Enfraquecendo essa força do Sauron. Para quê? Para que quando a guerra estivesse no oeste e o Sauron estivesse puxando seus aliados, como mostra inclusive lá na trilogia, né? Dos lestenses, dos povos, dos piratas de Umbar, dos Haradrins, que é o povo do sul, eles estivessem de certa forma enfraquecidos, porque os Magos Azuis conseguiram de certa forma agilizar algumas coisas lá que não deixaram com que eles se juntassem e se tornassem tão fortes por ali. Além disso, outro dos planos dos Magos Azuis, que é dito já nessa versão, é que eles deveriam ter encontrado a morada de Sauron lá no leste, né? Ter encontrado exatamente a residência do Sauron por lá e etc. E aí eles não conseguem e eles falham nesse ponto, né? E isso é uma coisa que é dita ali também no People of Middle-earth. E como eu disse pra vocês no inicinho do vídeo, o nome deles fica conhecido como Morinetar, que significa Matador das Trevas, e Romestamo, que significa Amigo do Leste. E por que esses nomes são importantes para o que eu vou falar daqui em diante para vocês? Tolkien escreveu duas histórias um pouco diferentes sobre os Magos Azuis, tá? E aí, a minha conclusão, e pra você que tá em casa vendo o vídeo só agora e talvez já tenha passado muito tempo de quando eu gravei ele, a gente tá assistindo a segunda temporada de Anéis de Poder e a gente tá no episódio 4. Então a gente ainda não sabe quem é o Estranho e quem é o Mago Sombrio, tá? Então eu vou trazer um pouco da minha teoria pra vocês aqui. Eu acho que a série, ela tá trazendo um pouco de cada história dessa que a gente acabou de contar aqui sobre os Magos Azuis. A primeira, a gente sabe que eles chegam depois, né? Então a gente tá usando já a segunda história pra essa chegada deles, que seria na Segunda Era, no ano de 1600, em torno do ano de 1600. A gente sabe que a história da série está condensando esse período, mas o que estaria certo é que os Magos Azuis estariam aqui na Segunda Era, que vão chegar mais ou menos aí na mesma época que Glorfindel, que provavelmente a gente vai começar a ver na série já já, combatendo Sauron lá no oeste. Então assim,
Isso, eu acho que a série tá já usando os dois. E aí por isso a minha teoria de que os magos que a gente tá vendo, tanto o Estranho quanto esse Mago Sombrio, sejam os Magos Azuis, porque eles já estão presentes na Segunda Era, se utilizando aí da segunda história que Tolkien escreveu. Ah, mas aí um dos magos a gente vê que é um sombrio e o outro a gente tá vendo que ele tá tendendo a confrontar esse mago e isso é um pouco bom ali. E aí é onde eu acho que a série tá pegando um pouco da primeira história, que é onde os magos se corromperam, provavelmente, e criaram seitas secretas, né? Tradições mágicas, que é o que a gente tá vendo com esse Mago Sombrio. Essa seita que ele criou, essa coisa ali meio sombria, meio mágica, né? Com aquelas mulheres se transformando em mariposas, enfim. Então isso diz muito respeito à primeira parte que Tolkien escreveu, dessas seitas. E o segundo, o Estranho, que tá ali tentando lutar contra o mal e tentando lutar contra o próprio Sauron, né? Seria um pouco mais sobre a segunda história, que é onde ali os Magos Azuis tiveram êxito, por exemplo, em desorganizar o exército de Sauron no leste, em atrapalhar os planos de Sauron lá no leste. E aí o Estranho estaria representando um pouco essa história. Então assim, mas a série não tá sendo canônica porque... Cara, mas vai ser canônica qual história? Se ela coloca que eles sucumbiram, entendeu? Tem uma outra história que o próprio Tolkien contou que eles atrapalharam. Se eles colocam que eles atrapalharam, vai de encontro a uma história que o próprio Tolkien escreveu, que eles sucumbiram e criaram seitas. Mas aí vai de encontro ao texto que Tolkien escreveu, que eles chegaram lá na Terceira Era, junto com os outros magos, entendeu? Mas se escreve que eles chegaram com os outros magos, e aí não coloca eles na série, muita gente vai falar, poxa, mas Tolkien escreveu numa parte lá dos seus textos, que eles chegaram junto com Glorfindel lá, na mesma época, mais ou menos, já na Segunda Era. Então, gente, não tem como ser canônico se o próprio Tolkien escreveu um monte de coisa e mudou a sua própria história, vocês entendem isso? E aí eu acho que a série fez muito bem e tá pegando um pouquinho de cada história pra trazer essa coisa pra gente. Acertadamente, na minha opinião, e adaptando de uma forma muito legal, porque se vocês verem bem, eles vão fazer um confronto ali, na mesma espécie que a gente viu o Gandalf fazendo com Saruman, lá no Oeste, já no Senhor dos Anéis, lá no final da Terceira Era. E isso é muito legal, porque traz, e mais uma vez um fanservice, ele faz essa alusão de dois magos ali, um corrompido e o outro tentando fazer o bem, pra ver quem vai ganhar nessa história. Cara, eu gostei disso, por isso eu acho muito que a série vai fazer eles sendo os dois magos azuis. E eu acho que essa coisa de Grand Elf, de chamar siga seu nariz na dúvida, é uma forma que tem da série também trazer um bom fanservice pra gente, né? Pra poder lembrar do Gandalf. Mas é isso, é o Gandalf que fala. Ué, mas eles não são Maia? Eles não conviveram em Valinor? Será que eles não aprenderam várias coisas juntas? Eles não poderiam falar coisas que eles pensavam iguais porque conviveram? Pra mim tá tudo bem, caso seja isso. E eu acho legal a série tá levando a gente pra um caminho pra depois ela dar um plot twist. É a minha opinião. Cara, é uma aposta que eu tô fazendo que a série vai acabar trazendo pra gente. Não sei se é isso de fato. E eu gostaria muito que fosse assim, tá? Lembrando que a gente tá no quarto episódio da segunda temporada, então a gente não sabe o que aconteceu ainda pra frente, né? Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo depois e aí já tem a resolução e aí não vai ser mais graça em tudo que eu tô falando. Enfim, gente, essa é a história dos Magos Azuis, sendo contadas nas duas formas que Tolkien escreveu. E aí, pra fechar, galera, muita gente tá falando assim, pô, esse conteúdo é muito legal, tá muito maneiro os vídeos, continua fazendo aí pra gente. Esse canal deveria ter muito mais seguidores. Pois é, eu também acho, porque a gente começou a fazer um trabalho nele aqui há pouco tempo, mas pra gente ter mais seguidores, como é que você ajuda a gente? Primeiro, compartilha. Segundo, já dá aquele like maroto, porque ajuda a gente a entregar mais aí na internet, e também ativa a bandeirinha pra quando chegar mais conteúdo você ser avisado. Pode ligar o farol de Gondor, faz o que você quiser por aí, que pra gente vai ser bom pra caramba, tá? Dito isso, amigos, fiquem com Iluvatar, Namária pra vocês, e até o nosso próximo vídeo. Fui!